Vamos lá, para mais um vídeo aqui, a gente explicando aqui sobre a sequência básica de acionamento, acionamentos elétricos, mais especificamente. Então, existe alguma série de etapas aí que a gente tem que seguir para realizar esse acionamento. Então, a gente vai comentar aqui sobre essas etapas e detalhar, né, conforme nós formos achando necessário aqui. Beleza? Então, nós temos aqui uma imagem que retrata bem o básico, né? O mínimo que você precisa para ter um acionamento de uma máquina elétrica. Então, logicamente, se a máquina é elétrica, logicamente nós precisamos aí da rede elétrica. Aí nós temos essas etapas: rede elétrica, seccionamento, proteção contra as falhas, né, que nós poderemos ter aí, que é curto-circuito e sobrecarga, vamos falar também sobre elas. Dispositivo de manobra, que é justamente o que vai acionar ou não a carga, vamos comentar também. E a nossa carga, que aqui está exemplificado como um motor. Beleza? Então, vamos comentar aqui sobre cada uma dessas etapas. Aí o Jazz vai começar falando aí da rede elétrica, né? O que é que a gente precisa entender da rede elétrica que nós temos disponível para o que a carga necessita. Beleza? Então, arrocha aí já. Então, pessoal que está nos acompanhando aí, o nosso canal, espero que vocês aproveitem o máximo desse conteúdo. É um conteúdo que é passado todo em qualquer curso de comandos elétricos ou tudo que está relacionado à parte inicial de comandos, vocês têm que passar por isso. E aqui a gente está trazendo para vocês de uma forma, tentando fazer de uma forma mais dinâmica. Então, espero que vocês aproveitem, beleza? Primeiro, se você não seguir ou seguir de uma forma errada e o acionamento, tudo isso aqui é para você fazer corretamente a ligação, a aplicação de fazer essa carga aqui funcionar. Aqui no caso aqui está representado como a carga como se fosse um motor. Mas pessoal, essa carga aí pode ser qualquer coisa, beleza? Pode ser uma resistência que você está usando para fazer o aquecimento de alguma coisa. É muito comum na indústria a gente usar aquecimento ao invés, por exemplo, de vapor. Sei lá, você não tem um sistema de vapor e quer controlar a temperatura de um tanque de mistura. Você pode usar resistência. Então, você tem que fazer um comando para fazer isso. Ou você pode controlar o fator de potência da sua fábrica, você tem que ter um comando e essa carga aqui ela vai ser lá um capacitor. Então, aqui a gente está falando de acionamentos elétricos. Então, basicamente, você precisa seguir todos esses passos aqui. Muitas vezes, vale lembrar que eu posso ter a etapa de seccionamento condensada com a etapa de proteção contra curto. Eu posso ter a etapa de seccionamento condensada em um produto comercial hoje que tem proteção contra curto e sobrecarga, beleza? Não é que o comando de vocês, o que vocês fazem, não tem um seccionador, está incompleto. Não, não é basicamente, não é isso. Mas você tem que respeitar as etapas, né? Então, o que a gente vê por aí, por exemplo, que é errado, é você pegar um motor e o cara tá acionando um motor com um disjuntor. Exatamente. E Então, vale isso é lembrar errado. também, essa imagem retrata a sequência básica, né? Então nós podemos ter outros dispositivos para compor esse acionamento, mas o mínimo que você tem que ter são esses aí, né? Então, para qualquer tipo de acionamento elétrico, né, você tem que ter no mínimo essas etapas, você tem que seguir essas etapas. Exatamente. Então, como o Alex está dizendo, você tem que seguir todas essas etapas para você ter um comando completo e seguro para o equipamento e seguro para quem está operando. Beleza? Sempre assim. Então, a rede elétrica, ela é o primeiro estágio, por quê? Porque se você errar aqui, você põe a perder tudo até o final. Então, sempre a gente vai pensando assim. Então, primeiro a gente tem que pensar, o sistema que você tem é um sistema trifásico ou um sistema monofásico? Pessoal, isso aí é uma coisa importante, porque você tem um motor na sua casa, seu sítio, sei lá o que seja, sua pequena empresa, e você compra um motor trifásico porque você já ouviu falar que é a promessa de que vai melhorar, o motor trifásico tem muita força e tudo mais. Aí você tem uma instalação que é monofásica. Existem formas de você pegar esse motor trifásico e acionar nessa instalação monofásica? Existem formas.
Existem várias formas de fazer isso. Existem formas elétricas com capacitor que você perde rendimento, você perde eficiência, potência, que o engenheiro projetou aquele motor para aquela finalidade. Né? Você pode fazer isso. Existem formas eletrônicas que provavelmente quem acompanha o canal já deve ter visto a gente falando sobre inversores de frequência e pode ser feito isso, né? Mas você tem que sempre se perguntar, o seu sistema ele vai ser trifásico ou ele vai ser monofásico? Porque a partir disso, pessoal, você vai ter uma série de diferenciais. Primeiro, nível de corrente. Primeiro, no nível de potência máxima. Porque é o seguinte, você tem que lembrar que, já entrando aqui um pouco, falando um pouco geral desses assuntos todos aqui, quais as limitações, potências, cargas, você tem que lembrar que, por norma, se você tem uma instalação em baixa tensão, você tem limitações de potência. Até qual potência eu posso acionar de forma segura na baixa tensão E com temos uma carga até, além monofásica. dessa limitação, temos até limitação especificando qual é o tipo de carga que você pode utilizar, né? Existem Exatamente. normativas que definem isso. Por exemplo, a instalação de pequeno porte, ela não pode acionar um motor acima de 5 CV, né? Ela dá esse exemplo bem enfático. Ó, você não pode energizar mais do que um motor de 5 CV. Ah, eu tenho dois motores de 5 Isso. CV. Você não pode, você não consegue. Quer dizer, a norma, o normativo indica que você não pode realizar esse acionamento. Então, você tem que estar bem atento Isso. a isso. Vale ressaltar que é uma norma, essa aqui é uma norma interna da nossa concessionária, né? A gente mora aqui no Ceará, a concessionária ela te orienta a você não fazer ligações diretas, né, com motores até 5 CV. É a norma interna daqui da nossa empresa, da empresa, né, na verdade, que Concessionária, né, no é caso. responsável a concessionária, exatamente, a concessionária do nosso estado. Então, pessoal, você também tem que levar em consideração que qual é a tensão disponível que você tem, né, na sua instalação. A sua tensão, por exemplo, você na sua empresa tem uma tensão trifásica 220, você tem uma tensão trifásica 380, você tem uma tensão trifásica 440, você tem que ver isso, beleza? Pode parecer trivial, mas uma coisa besta, né? Simples, mas que a galera ainda é. Eu já tive situações onde era para ser efetuada a troca de um motor e o rapaz que foi comprar comprou um motor com mesmas características, só que a tensão nominal era diferente. Isso já aconteceu comigo, já aconteceu ao invés de ter comprado um motor monofásico, comprar um trifásico, aí tivemos que fazer várias Já, adaptações. Isso aí é muito corriqueiro. Você pode achar, isso é simples, mas é simples, porém você tem por que ter exemplo, cuidado. eu estava dando uma consultoria na empresa e aí os caras trouxeram a máquina lá de São Paulo. E essa máquina em São Paulo, ela é toda adequada para quê? Para receber a tensão, né, de linha, né, trifásica 220. Então a gente tinha uma tensão de linha lá em São Paulo 220 trifásica. E aí os caras que vieram aqui, os técnicos, né, os técnicos, eles pegaram, fizeram uma conversão lá, fizeram uma adaptação no comando lá para que, na verdade, eles não fizeram nenhuma adaptação. Na verdade, eles tinham um transformador lá e eles fizeram um novo fechamento nesse transformador, só que esse transformador só servia para comandos. Aí eles fizeram um fechamento para sair os 24 volts alternados nesse comando. Porém, você tinha a parte de força lá das resistências, que essa máquina ela tinha um túnel de ar quente. E aí essas resistências estavam todas fechadas para 220. E todo mundo lá perturbado, como é que faz as ligações, mas na verdade o que aí tinha 14 resistências, né? Todas elas ligadas em 220. Aí o cara ligando pro Tec de São Paulo, não sei o quê. Eu cheguei lá, nem sabia que essa máquina tava lá, cheguei por tava fazendo outra coisa. Cheguei lá, aí o cara, ei, tu não tem condição de desenrolar isso aí não? Como é que resolve e tal? Cheguei lá, rapaz, isso é uma coisa simples. Você tem uma tensão de linha 220. Então vamos fazer o seguinte: não precisa contactar ninguém, desmancha tudo, deixa suas resistências. Vamos fazer aqui uma instalação que no final cada resistência, né? Cada resistência lá seja acionada de uma forma que cada resistência veja 220. Como é que foi que a gente fez lá? No caso, foi quem eu fiz lá.
pegamos e associamos as resistências para ficar em estrela, ou seja, tensão 380, cada um recebia 220. Isso Então, é na um verdade, o conhecimento sistema lá... que a gente adquire aí em disciplinas básicas, né? Eletricidade 1, eletricidade Exatamente, 2, que a gente, quando é que eu vou usar um negócio desse, né? Então, exatamente, todo foi uma mundo coisa assim que parado, totalmente bloqueado. bloquear a empresa, não, essa máquina era para rodar, fazia dias, ela estava lá parada, e aí uma simples ligação em triângulo, você tinha lá 14 resistências. Tinha três resistências em paralelo, uma parte do triângulo, três resistências em paralelo, outra parte do triângulo, e tinha, não, minto, desculpa, 12 resistências. Era 4, 4, 4. 4 resistências, tudo em triângulo. O que foi que eu fiz? Peguei as mesmas 4 resistências em paralelo e liguei em estrela. Pronto. Nossa, Essa é a sim. resolução do problema. Então, foi uma coisa que, fazendo análise da rede elétrica, fazendo uma análise da tensão que tinha disponível, a tensão que era necessária E para cada tendo carga seguir conhecimento essa análise. básico, né? Querendo ou E não, a gente tendo conhecimento necessita básico. dessa base. Se você não tiver a base, realmente fica difícil você conseguir assimilar coisas mais avançadas. Então, tudo que a Exatamente. Não adianta gente de nada. estuda, né, em cursos técnicos aí, em graduações, um dia você vai precisar. Você vai precisar. Então, Parece a gente tem que besteira, ter mas isso em mente. Você resolver um o problema aí cara, que o cara, muito provavelmente, ele poderia vir a perder muito dinheiro, estava perdendo porque a máquina provavelmente estava parada, né? Então, se você for pesar na balança, foi na um problema verdade, o com a que é que solução não fácil. A solução não foi fácil, a solução foi simples, né? solução simples. Aí o que é que acontece? O que é que aconteceu lá? O mecânico que mexia com elétrica, aqueles caras que você sabe como é, né? Um mecânico que era um Faz tudo. multiuso lá, faz tudo, foi tentar ligar e me disseram que a máquina estava com problema, que a máquina não estava aquecendo, desde que era só ligação errada, né? O cara tá fazendo ligação, tirando, pegando uma fase, um neutro, ligando tudo em série lá. Não vai aquecer, né? Não vai aquecer de jeito nenhum. Então, isso é uma coisa que parece ser besta, mas não é. Não é besta. Então, aqui, você também tem que saber, nesse caso, né? Atenção disponível, atenção necessária. Indo para o segundo ponto aqui, a gente tem um seccionamento. O seccionamento aqui está representado por um contato. Pessoal, uma coisa que a gente sempre confunde, muitas pessoas confundem, é que seccionamento só serve para quê? Para uma coisa, para isolar a rede elétrica. Olha aqui, ó, para isolar a rede elétrica dos demais etapas do circuito. Então, se você quiser fazer uma manutenção, quer trocar uma chave fusível, quer trocar um disjuntor, quer trocar qualquer outra coisa, você tem que vir no seccionamento e desenergizar o circuito. O seccionador só serve para isso, beleza? Uma outra coisa, pessoal, seccionamento, não adianta você pegar, me dá um seccionador aí que só serve para isso, beleza. A corrente toda do circuito passa pelo seccionador. Então, o seccionador tem que estar bem dimensionado entrando aqui, ó, com a potência do circuito que vocês têm que acionar. Então, não adianta você seccionar, você pegar sei lá, você pegar 5 motores, sendo eles de potências diversas, sei lá, 5 motores aí de 10 CV, você vai fazer tipo meio que um CCM lá na sua empresa, aí você bota um seccionador lá, simples, um seccionador de corrente, o cara não fez uma análise, não fez uma análise de corrente, nada, e bota um seccionador menor. Ele ali vai ser provavelmente um ponto de falha no futuro. Liguei lá, deu certo, beleza, ligou uma vez, duas vezes, três vezes, vamos ver se funciona daqui a um mês, né? Vai ficar queimando essa chave de mês em Tudo mês, envolve não é? desgaste, Isso é um né? Tudo problema. envolve desgaste. Querendo ou não, ele é um contato. Ele é um contato. Então, dependendo da corrente que passa por ele, vai aquecer. E se a chave não for Exatamente. adequada, logicamente vai vir a ser danificado. E uma chave pode colocar todo o seu circuito a perder. A perder assim, né? A parar, né, no caso. Exatamente. Porque assim, se você tiver uma falha no seccionamento, você interrompe o fornecimento de energia para o circuito todo. Na Então, realidade, essa tem sequência é que. uma série, né? Qualquer uma dessas etapas aí, se você não fizer corretamente, o seu sistema não vai funcionar. Então, você tem que ter Isso. atenção realmente. Exatamente. Exatamente. Então, o que que acontece? Aqui a gente tem uma imagem ilustrativa, né? De dois seccionadores. Esse seccionador aqui, qual é a diferença desse para esse? Aqui na descrição da imagem a gente já pode ver, ó. Um desses seccionadores, uma das capacidades
de emprego do seccionador são dois parâmetros, duas características básicas. Primeiro, tensão de isolação, né? E depois corrente máxima, corrente nominal do seccionador. Então, se você usa um isolador desse ele tem um isolamento máximo, se eu não me engano, a categoria dele aqui é 500 volts, se eu não me engano. 600, não sei, tem que olhar mais a fundo, mas um seccionador desse eu nunca poderia utilizar na mesma aplicação que esse aqui. Até mesmo você pode ver que ele é mais Outra robusto. função, né? Então, esse seccionador aqui, ele é um seccionador que geralmente ele é implementado em circuitos de potência de distribuição de energia, né? Geralmente o pessoal da média tensão usa ele para interromper o fornecimento de energia no alimentador, para fazer uma manutenção na subestação e assim vai. E aqui a gente usa esse seccionador para comando, em circuito de comandos mesmo. Então, é o seguinte, Ele é um resumindo seccionador. aqui, né? Resumindo, o primeiro exemplo, ele secciona a alimentação, por exemplo, de uma subestação para um teu sistema, né? Essa Isso, outra chave, seccionador, ele pode ficar instalado no quadro, ele fica instalado no quadro, né? Então é local. A gente exatamente. pode fazer essa diferenciação, né? Um a gente pode dizer que ele é mais aplicado em. Ele é um seccionador central, né? A gente pode dizer assim, e o outro pode ser distribuído, né? Um seccionador que você consegue Exatamente. colocar em vários pontos, né? Em vários quadros, para cada circuito ter o seu. Isso, exatamente. Ele, por ser menor, geralmente a gente coloca em circuitos pequenos, a gente coloca até ele fora do quadro, para o operador não ficar abrindo o quadro e energizando. Mas, inclusive, a, a gente tem a série de vídeos do elevador aí, e a gente está subindo uma série de vídeos sobre a construção do diagrama elétrico, e lá eu implemento lá um seccionador lá no diagrama do elevador, tipo, com um seccionador lá para isso, Então não justamente. deixe E de só ver tem essa não, viu, demonstração. galera? Deixe de ver não, porque lá o vídeo que o Jardim já tá subindo aí, ele mostra tem um software específico, né, Jardim, que a gente Isso, é o utiliza para E-Plan. fazer os projetos, que é o ePlan, que é amplamente utilizado e poucas pessoas Uhum, sabem como utilizar essa ferramenta, né? Então já é uma oportunidade para exatamente. vocês já terem esse primeiro contato com o software, né? Que nem só de E é, montagem vive um técnico, né? Você também tem que saber, exatamente. você tem E que outra saber coisa, projetar. vale lembrar que as aulas que tem por aí que tem muitas, né? Ou estão em russo, ou estão em espanhol, inglês, ou então são pessoas que estão dando aula, mesmo que são alunos acadêmicos, então os caras não têm experiência de campo como a gente tem. Então a gente vai falando do software e vai falando da aplicação, para que é que serve, qual foi a ideia, e assim vai. A diferença nossa é essa, né? O diferencial é justamente esse, né? A gente faz a situação para uma aplicação prática, não é somente teoria. Então a A gente gente está vai, passando por aquilo e já passou e já testou e já funcionou. Então, a gente pois está bem, trazendo uma coisa que show de já bola. Então existe. não deixem de acessar lá. Proteções, né? Então, Então, assim, aqui a gente tem tradução tanto por... antes da gente começar a falar Hum, sobre as proteções, a gente tem que começar a gente tem que falar sobre as falhas, né, possíveis que a gente pode se deparar com esse acionamento elétrico. Que se a gente uhum, for falar de uma forma bem geral, são duas falhas aí que a gente consegue prever, né, que são as falhas sobre curto-circuito e sobrecarga. Muita gente isso. confunde, pensa que curto-circuito é a mesma coisa que sobrecarga, né? É só falar assim, aquela máquina ali parou, tá em curto, né? Esse é o famoso tá em curto. Mas Todo mundo diz que está em curto. tá em curto, ela tá em curto. Mas você tem que ver a causa daquele problema e identificar se de fato foi um curto-circuito ou foi uma sobrecarga. Já desce um pouquinho mais o documento aqui, porque assim, você tem que saber diferenciar curto-circuito e sobrecarga. De uma maneira bem simples, um curto-circuito é uma falha que ela é muito rápida, ela ocorre ali em um curto espaço de tempo, e sobrecarga não. Sobrecarga, ela já pode ser um pouco mais demorada, beleza? Exatamente. Eu costumo falar que curto-circuito é uma falha rápida com um elevadíssimo nível de corrente, muito mais do que a sua máquina pode trabalhar. E a sobrecarga é o Uhum, seguinte, ela é onde a máquina está trabalhando com a corrente acima do que a máxima que ela foi projetada, porém essa corrente ela não é tão uhum, alta onde chega a caracterizar um curto-circuito. Então isso. ultrapassou o limite o limite máximo, porém ela não chega a ser uma falha de curto-circuito. Então o que é que isso pode acarretar?
Essa corrente acima da máxima que o teu dispositivo foi projetado, ela vai causar alguns efeitos. Por exemplo, a sua máquina vai tender a aquecer mais, né? O seu motor, falando de um motor aqui, o motor ele vai trabalhar em sobrecarga, ele vai tender a aquecer, e esse aquecimento pode provocar uma série de falhas aí ao longo do seu funcionamento. Então, são falhas que são diferentes, e para cada falha dessa, a gente tem alguns dispositivos específicos para ela. Lógico, alguns dispositivos eles fazem essa proteção contra curto-circuito e sobrecarga, né? Uhum. Eles conseguem ter Isso. essa proteção. Mas geralmente é bom você dividir em grupos, deixar bem separado aí. Tem até tem produtos hoje, por exemplo, que unem seccionamento, unem proteção contra curta e sobrecarga no mesmo produto, né? Então, como eu disse, a gente tem que ter a função, e essa função ela tem que cobrir todos esses bloquinhos aqui. Se, por exemplo, você tem um equipamento mágico lá que faz seccionamento, proteção contra curto e sobrecarga, ótimo. Você já elimina aqui as três coisas, né? Mas se você puder fazer de formas isoladas, também não tem problema nenhum. Um seccionamento, um dispositivo contra curto, outro separado sobrecarga, e depende muito do seu projeto, da natureza, né? Então tem Você vai que fazer. deixar claro, essas são as etapas. Não indica que cada etapa dessa tem que ter um Isso, equipamento específico, né? Você consegue exatamente. Juntar as três coisas, né? Os três blocos ali, as três funções. realizar mais funções, vai saindo Então, aí de assim, campos. uma coisa que é importante é que, na verdade, a gente está fazendo a gente está fazendo esse vídeo, né, que é uma proposta básica para que vocês possam ter um embasamento para quando a gente for falar das séries de partidas, e lá a gente vai falar sobre dimensionamento, né, dimensionar os disjuntores, fazer o dimensionamento base daqueles sistemas base de partida, e vocês precisam entender, na verdade, como eles funcionam, até mesmo porque a gente vai interpretar curvas lá, né, as curvas de atuação e tal, então você precisa entender. E principalmente o Alisson está falando de rápido, é porque esse cara aqui, galera, um curto-circuito, você tem que ter noção de quê? Qual é a definição de um curto-circuito? Que ele falou aqui. Um curto-circuito tem natureza rápida. Exatamente. Por que ele tem uma natureza rápida? Porque um curto-circuito é uma região de baixa resistência, onde, se eu aplicar tensão nessa baixa resistência, o que eu tenho? Lei de Ohm. Se eu aplicar uma tensão numa região de baixa resistência, a gente pode até chamar de resistência tendendo a zero. Quando eu tenho uma tensão Uma aplicada a tensão uma fixa, né? resistência Uma tensão fixa tendendo a zero, e a isso. resistência caindo, é basicamente isso. Você tem uma Então, o que tensão que eu tenho? Qual é o fixa. comportamento da corrente? O comportamento da corrente é crescer indefinidamente por infinito. É uma corrente que vai crescer muito, muito rápido. E essa corrente que vai crescer muito e muito rápido, pessoal, a gente está falando aqui de correntes assim de 1.000 amperes. A gente está falando aqui de corrente de 2.000 amperes, beleza? Porque os cálculos de interrupção, na verdade, quando a gente vai fazer um projeto de, sei lá, de uma proteção, e essa proteção, ela sendo seletiva, é uma proteção que ela é coordenada, você faz os cálculos baseados em curtos-circuitos presumidos, né? Você faz um cálculo aqui, ó. Você dá um curto-circuito aqui de tantos 1.000 amperes aqui, esse cara aqui tem que abrir, aquele ali tem que ficar ainda intacto. Então, assim, a gente está trabalhando com dispositivos aqui, é que se houver um curto-circuito, esse cara aqui tem que proteger o seu circuito. Ora, um cabo elétrico que você dimensionou, que ele, naquela configuração ali, ele aguenta 32 amperes, se passar 1.500 amperes ali, mais de um segundo, ele vai pegar fogo. Então, esse cara aqui tem que ser rápido. Esses dispositivos aqui precisam ser rápidos. Uma dica de manutenção que a gente da área tem muito. Olha, você ligou, você vai lá, né? Você chegou num quadro elétrico para dar uma manutenção elétrica no quadro. Aí você vai lá, o quadro está desligado, o operador disse que desligou a máquina. Aí você vai lá, liga o disjuntor. Quando liga o disjuntor, o bicho cai. Pum. Aí o cara vai lá, liga de novo, o bicho cai. Pá. Provavelmente é um curto. E um curto é uma natureza rápida.
E o dispositivo, se ele está baixando, é porque ele está tentando proteger a finalidade dele, né? Proteger a instalação. Na verdade, o curto, ele não protege nem, assim, se a gente for analisar de uma forma bem sucinta mesmo, esses tipos de dispositivos, principalmente a função de curto, é para proteger a instalação, porque provavelmente o equipamento já está danificado num ponto que está fazendo com que a tensão de alimentação esteja aplicando direto uma baixa resistência. Que baixa resistência seria essa? A própria resistência dos cabos. Pode ser só um cabo encostando no outro em algum ponto, pode ser uma bobina encostando na outra, no motor, dentro do motor. Aí seria uma falta elétrica no motor, uma falta de isolamento. Então, realmente, o E curto-circuito outra tem uma natureza coisa, rápida por esse conta disso. curto-circuito pode ser ocasionado por uma sobrecarga, né? Geralmente acontece dessa Exatamente. forma, né? Na verdade, se a gente for analisar a evolução do negócio, é assim, o curto-circuito, ele ocorre depois de ter uma sobrecarga de forma permanente. A proteção da sobrecarga não entrou, ou então o cara simplesmente fez o que a gente chama de jampeou a proteção para fazer a máquina rodar. Acontece demais isso, certo? Vou dizer a vocês que acontece. A gente tem que terminar a produção aqui. Vai lá, jampear a proteção aí, a proteção, né, da sobrecarga, e bota o motor para funcionar. Só por Só enquanto. por Tá, enquanto. tá terminando Mas aí o cara... o expediente. Mas só que aí o que é que acontece? Esquece, né? Esquece, tá funcionando aí, ó. Um motor que era para durar 10 anos sem falha, ele em 2 meses ele pega fogo. Por quê? Proteção lá, né? Aí errou e aí entrou curto. E aí, por que que ele pegou fogo? O cara vai analisar, chegou lá no problema do disjuntor, que o disjuntor tá mal dimensionado. Então, assim, essas etapas são críticas. Quando a gente coloca aqui esses quadradinhos aqui, não isso aqui é uma forma didática de vocês entenderem o quão crítico é cada situação dessa. Se o cara eu botei o disjuntor lá de 100, beleza. Você botou um disjuntor de 100, mas só que a corrente nominal do circuito é 30. Vai servir? Claro que não. Ele tá ali, ele é um disjuntor, né? Mas vai. Mas se o seu circuito tá treinando 30 ali e a capacidade dele é 30, significa dizer que os cabos foram projetados para aquela corrente, todos os dispositivos, chaves e tudo mais. Então, ter um curto, um disjuntor de 30 peles naquele nível de curto-circuito, ele abriria ali em 0,01 segundo. Aí tu colocou um de 100. Um de 100 naquele nível de curto ali, ele vai abrir em 1 segundo. Aí parece, mas 1 segundo, né? Mas 1 segundo já danificou a instalação todinha, já pegou fogo já. Então, assim, E principalmente às se vezes você... contiver também algumas placas eletrônicas, né? Essa É, secretária eletrônica, ela não. Você olhar para não ele entra na não. tela, ela já está queimando já. Imagine Exa- um software. Exatamente. Exatamente. Então, você tem realmente esses dispositivos aqui, eles são usados, têm a natureza rápida. Aqui na imagem a gente pode destacar, né, 2 tipos de disjuntores de 2 gerações diferentes. Esse pretão aqui a gente chama de geração NEMA, né, padrão NEMA, e esse aqui é o padrão DIN, certo? Esses aqui são os mais novos, esses aqui são geração mais antiga, né, mas Os dois têm a mesma função, comumente né? Eles protegem todo os dois têm a mesma função. Na verdade, esse disjuntor branquinho aqui, ele tem funções agregadas de térmicas, né, que seria sobrecarga, né? agregado função de sobrecarga. Esses caras aqui, eles também têm, mas não são tão eficientes quanto esses, não. Aqui embaixo você tem os fusíveis, aqui do lado esquerdo, na figura esquerda aqui, você tem esses fusíveis aqui, né, que são os diazedes Ou tipo e os D, né? NH, Eletrônico tipo D. tipo D, isso. Esses fusíveis aqui são fusíveis, vou dizer a vocês que é antigo, assim, a gente não usa mais painel assim com esse tipo de fusível, é difícil de você achar, até mesmo porque se você quer usar fusível por alguma, não sei, por alguma necessidade, você quer colocar lá um fusível em alguma aplicação que até mesmo os fusíveis hoje, difícil você achar fusível assim, mesmo, eu mesmo nos meus projetos não uso fusível, dificilmente, só se for uma exigência do cliente, né? Mas
fusível. Aí, eu mesmo, pronto, lá no nosso Amigos, grupo né? lá do chão de fábrica, lembra? No nosso grupo lá do chão de fábrica, aquele serviço lá da retífica. Uhum. Aí tem um antes e um depois lá. Vai ter no link do vídeo para você entrar se quiser, no grupo, nosso grupo lá do chão de fábrica, que é as dicas que a gente tá do dia a dia. Aí a gente pegou um quadro lá, o quadro antigo, lá tinha um painelzão, metade do painel era proteção com esse tipo de fusível aí, né? Tinha até um rato morto lá. Bem cuidado, né? O quadro era bem cuidado. Então, assim, Mas assim, esse só, tipo de... só comentar um pouco sobre esses dispositivos aqui, Reaz, ó. Ah, eu Hum, preciso ter uma proteção contra curto-circuito. Beleza. hum, O disjuntor protege contra curto-circuito. O fusível também protege contra curto-circuito. Qual é o que eu vou uhum, escolher, né? Então você até comentou, eu não utilizo mais fusível em meus projetos. Creio eu que seja por um motivo simples, né? Os dois têm a uhum, capacidade de detectar o curto-circuito e de alguma maneira seccionar o sistema, né? Ele desliga a máquina, falando aqui isso, em termos mais simples. Porém, a isso, principal diferença é que o disjuntor, quando ele detecta esse curto-circuito, ele apenas desarma, né? Desarma. O fusível, ele secciona o sistema, ou seja, ele rompe. Então, para isso, você efetuar, quando ocorre um curto-circuito no disjuntor, você pode reutilizar o mesmo dispositivo. Agora, no fusível é um exatamente. pouco diferente. Se ele detecta curto-circuito, você tem que trocar. Então, esse Aí, é um dos aí é que tá o principais problema. Aí é que tá o problema. Vamos aqui para a parte de cima. Vamos supor, dois problemas. Primeiro, se você usa três fusíveis para fazer uma proteção de um motor, circuito de força lá do motor, né? E aí, por algum motivo, esse fusível, um dos fusíveis abriu, né? Abriu lá, deu um problema, uma falta lá para, sei lá, abriu lá um fusível. Ficou dois fusíveis, né? Ficou dois fusíveis energizados indo para o motor. Aí, vamos supor que esse relé térmico, ele foi mal dimensionado. O relé térmico, já adiantando, é a proteção contra sobrecarga. A gente vai já falar sobre ele. Aí foi mal dimensionado para aquele motor. Ou seja, você tem duas fases indo para o motor. onde era para Você chegar abriu três, uma né? onde era para chegar a três. É aí que acontece. Se esse motor tiver com carga, ele vai queimar. Ele vai queimar por quê? Porque abriu só um fusível. Então, o fusível, ele tem que estar coordenado com a proteção de sobrecarga, porque se abrir só um lado do fusível e a proteção de sobrecarga não entrar, vai queimar o motor. Então, o disjuntor tem o disjuntor tem meio que essa Ele essa engloba tudo. vantagem. Quando ele detecta, ele abre logo os três contatos de uma vez só e pronto. E acabou, exatamente. Ah, mas Se ele detectar uma peraí. sobrecorrente no... Peraí ainda, Jarvis. O cara pode estar se perguntando, beleza. Mas se eu usar um fusível e utilizar também um outro dispositivo que eu conheço aqui, que é o tal do relé falta de fase, né? Hum, Então, hum, assim, nós não vamos abordar nada sobre relé falta de fase, relé sequência de fase, que podem ainda não, né? também estar Uhum, no sistema de acionamento, mas nós queremos falar do básico, né? Do principal. O que uhum, você tem que ter são esses dispositivos aqui. Aí, lógico, você pode ter dispositivos além deles, não substituir um desses aí por outro. Beleza? Então, esse relé uhum. falta de fase, relé sequência de fase pode ser utilizado, mas não são necessários. Aí é diferente. Isso, Lógico, na aplicação mais simples possível. Né? isso. Mas vamos supor, né? Vamos supor que o cara disse assim. Eu também já fui indagado nessa pergunta aí. Vamos, cara, o motor queimou. Por que que não tinha relé falta de fase? Isso é um cara perguntando para mim, né? Aí eu disse assim, o projeto não tem relé de falta de fase? Aí eu falei, tem. Mas por que que o relé falta de fase não protegeu? Porque o relé falta de fase está monitorando a falta de fase na rede. Ele não tá faltando, ele tá monitorando a falta de fase no motor. Falta uma falta. Se eu quiser monitorar uma falta de fase no motor, eu tenho que comprar um relé falta de fase para cada motor. Então, é Fica meio interessante, né? estranho. Geralmente, se você, olha, vamos pegar um relé falta de fase aqui da Alambrale, que eu tô esquecido aqui do nome agora, que ele, ou da Enfim, Schneider, sei lá que seja. pai. Ora, R$ 200 um. Aí tu tem 6 motores, tu vai gastar 6 relé. Não vale, não vale a pena, né? Mas, sei Então, lá, você tem dependendo que... da aplicação, pode valer, né? A gente não pode generalizar vamos também, lá não. que... vamos lá que... Sei Não lá, né? existem Eu mesmo formas não... mais eficazes, né? Mais eficientes. Não sei É, se eficaz é eficiente a palavra, mas existem formas melhores de melhores. tratar.
esse possível defeito aí, essa sobrecarga, né? Exatamente. Sobrecarga causada por uma falta de fase nesses sistemas aí de seccionamento, né? De proteção contra o curto-circuito, por exemplo. Vamos dizer que tem que ser uma porrada de erro em cima para dar para um problema, para acontecer um negócio desse, para você tipo justificar um relé falta de fase para cá. Depois você tem a Falando proteção contra sobrecarga. A proteção contra sobrecarga, pessoal, como o Alisson já adiantou um pouco, ele funciona basicamente para proteger o equipamento, no caso aqui, o motor, que geralmente isso aqui é um relé térmico que a gente chama, né? E esse relé térmico, ele tem a função de detectar uma sobrecarga. O que é uma sobrecarga? Como o Alisson falou, a característica da sobrecarga é que ela tem crescimento lento. Por exemplo, você tem um motor de 10 CVs, né? 10 CVs. Aí você pegou esse motor e colocou ele para moer pedra lá. Uma pedra específica lá, né? Uma pedra, sei lá que seja. E aí, essas pedras lá, elas realmente fazem com que esse motor desenvolva 10 CV. Ela tem uma potência necessária para moer essas pedras 10 CV. Aí tu pegou e colocou pedra e outras pedras mais duras lá, então o motor, ele simplesmente, lógico, dependendo da categoria do motor, ele não para. Ele não vai parar, não. Vamos supor que o motor seja de 10 CV e agora aquela moagem lá tá pedindo agora 15 CV, vamos supor, né? 15 CV para um motor lá de 10. É possível? Lógico que é possível. Só que o que acontece? O motor vai ter um custo para o motor desenvolver 15 CV. Qual é? ele vai tentar, né? Aumento de corrente. Ele Ele vai vai tentar, tentar exatamente. fornecer aquela potência necessária. Dependendo do nível, né, que seja dessa potência e tal, né, dependendo da classe do motor. Mas vamos lá, o motor ele vai, qual o custo disso? A corrente dele. A corrente dele vai lá para cima, vai passar da corrente nominal e aí Aí você outro tem uma ponto, sobrecorrente. essa corrente, ela se caracteriza um curto-circuito? Com essa corrente Não, um não pouco acima caracteriza da... um curto-circuito. Lógico que não. Por exemplo, você tem uma corrente do motor de 10 CV lá de, sei lá, de 20, 35 amperes, sei lá, estou tirando aqui na minha cabeça, nem calculei, nem 35 amperes, né? A corrente dele nominal. Aí, de repente, a corrente dele vai para 40 amperes. Isso aí é um custo de 5 amperes. 5 amperes acima dele durante 1 minuto é uma coisa. Durante meio segundo ali, foi e voltou, beleza, é diferente. Então, esse dispositivo aqui, ele é lento, ou seja, se a corrente foi para a corrente do motor é 40 amperes, foi para 45, em 1 segundo, ele nem sente. Agora, se ele for para 45 amperes e passar ali meia hora, aí sim. Aí que ele vai proteger a instalação nesse caso, né? Vai proteger, no caso, não propriamente dita a instalação também, mas mais direcionado à carga, ao motor, Agora propriamente sim, dito, né? outra coisa. Essa sobrecarga a gente detecta pela corrente. Tanto é que nesses dispositivos tem um seletor, você define qual seria a corrente de sobrecarga, né? Para aquela aplicação. Então, é sempre Isso, monitorando a corrente. isso, Beleza? exatamente, Então, parte exatamente. aí. Então, se você imaginar uma, um sistema de proteção para proteger o equipamento, seria esse equipamento. Uma outra coisa, existe um equipamento que condensa sobrecarga, curto-circuito e seccionamento em um só. Qual seria ele? É o que a gente chama de disjuntor motor. Junto ao motor. O disjuntor motor, ele pega seccionamento, tanto é que existem equipamentos que o disjuntor motor você pode desligar manualmente e botar um cadeadozinho lá para ninguém abrir. Ou seja, a função de seccionamento. Né? Então, dentro dele você tem a proteção contra curto, que tem a corrente nominal do disjuntor motor, e você tem uma regulagem da corrente de sobrecarga. Geralmente, dispositivos de proteção contra sobrecarga tem regulagens finas, por exemplo, de X a Y de corrente, por exemplo, de 7,5 a 13, para justamente você regular Tem a um range, corrente do né? motor, isso, você regular a corrente do relé de acordo com a corrente do fator de Eu serviço ou da corrente nominal, fazendo esses ajustes. acredito que tem a foto dele um pouquinho mais para baixo. Dá uma olhada aí. Deixa eu ver aqui.
Colocou aí. Acho que não tem, não. Tem não, né? Tem não. Mas a gente bota aqui depois. A gente bota na versão. Esse arquivo aqui vai ficar para vocês darem uma lida, sei lá, se vocês quiserem dar uma estudada, a gente coloca na versão final. Então, ele tem uma característica mais lenta, beleza? Por fim, a gente teria o quê? Manobra, né? Dispositivo de manobra. Dispositivo de manobra, pessoal, aqui seria os dispositivos que a gente usa em comandos, ou seja, a lógica, né? E aí, dentro da lógica, a gente vai ter os contactores. Os contactores são esses elementos aqui, né? Você vê que tem de todo tamanho. Porque tem uns pequenininhos e tem desses grandão aqui. Qual é a diferença? Qual a diferença? A Fala aí para o diferença é nosso aluno aí. justamente a potência, né? Que ele, cada um é projetado para cada aplicação. Exatamente. Então, você tem um contator, pode acionar um motor de 1000 CV, mas eu tenho também contator para acionar um motor de 100 CV. O que Isso. realmente muda de um para o outro é justamente essa robustez, né? Porque o acionamento é da mesma forma. O princípio de funcionamento deles são idênticos. Agora, a robustez de um para o outro é o Exatamente. que varia. Isso, pessoal. Ó, isso aqui é importante porque um contacto grande, tem contactor de R$ 500. Um contactor pequeno, R$ 70. Então, assim, você vai acionar um motor pequeno, tem um contactor para isso. Ah, professor, posso acionar uma chavezinha, essa chavezinha amarelinha aqui? Não. Ó, Outra tem que coisa, respeitar. ó. O cara fala lá, mas lá na minha empresa lá tem uma furadeira. Essa furadeira sempre, toda a vida foi acionada por um disjuntor. Você consegue acionar um motor por um disjuntor? Consegue, beleza, mas você tem que entender que o disjuntor ele não é um dispositivo de manobra, ele é um dispositivo de proteção. Então, se você ficar ali desgastando, ligando e desligando, ligando e desligando, ele não foi feito para isso, ele não foi projetado para isso, ele foi projetado para você ligar, né, fechar ele e ele só atuar quando ocorreu uma falha. O dispositivo de Isso. manobra não. O projeto dele já é justamente para ele ter essa flexibilidade. Ele pode ficar acionando, desacionando Com ao longo carga, aí né? da operação do sistema. Com corrente, ele liga com corrente, desliga com a plena corrente, desliga, aciona. Ele é projetado para isso, né? Aí o cara coloca lá o disjuntor para acionar o motor. Ele tá tirando aqui. Daqui ele pula para cá, ó. Daqui ele tá pulando para cá. Então ele tá pulando a etapa de manobra. Lembrando que se você acionar o disjuntor, o Zezinho fez. Beleza, o Zezinho fez, tá lá, nunca deu problema, certo? Só que um dia o Zezinho vai precisar da função de sobrecarga, ou a função de curto-circuito, e aí o cabo ele não vai entrar nem, como diz aqui no Ceará, não vai entrar nem a pau. Pois Então, é assim, aquele negócio, você está desgastando tanto o seu dispositivo, e muito provavelmente esses dispositivos que fazem esses acionamentos, eles não foram nem projetados. O cara chegou lá, tem uma furadeira aqui, uma prensa, sei lá o que seja. Eu vou colocar uma chave, vou colocar um disjuntor. Ele pega qualquer um, não quer saber de especificação de nada, é só para ligar e desligar mesmo, pensa ele, né? Só para ligar e desligar. isso, Mas isso é um risco tremendo que ele está correndo. Um risco tanto do ponto de vista da carga, quanto do ponto de vista de operação. Já imaginou que essa carga está com o rotor travado, o rotor bloqueado? Né? Ela está presa. Aí você exatamente. vai lá no disjuntor que já não serve mais nem para proteção contra curto-circuito, nem para sobrecarga, e você energiza lá, você vai com a sua mãozinha lá e aciona ele. Se ele tiver travado, Isso. esse nível de corrente ele vai lá para cima, num instante curto de tempo. Ele vai lá para cima. E se essa corrente ultrapassar os limites desse disjuntor que já está todo desgastado, pode vir, sei lá, aí ele explode, até explodir na sua mão. Então, olha o risco que a pessoa corre, né? Acontece Pela muito falta isso de aí. conhecimento. Isso aí é comum. Ah, o cara vai. Outra coisa também que é muito comum, o cara bota uma botoeira dessa aqui, qualquer um elemento de comando, para acionar a parte de potência do motor, por exemplo. É problema, dá errado, beleza? Então, assim, mas esse, essa, essa, essa botoeira aqui, ela aguenta tantos amperes, o motor é pequenininho, eu posso fazer. Mas o costume de casa vai à praça, né? Como diz o ditado. Então, o cara vai tentar fazer isso aqui, um motor pequeno dá certo, aí ele vai aumentando a potência, daqui a pouco faz uma besteira, né? Não Agora sim, sabe por que foi. você pode estar se perguntando, por que a botoeira está do lado desse contator? O contator é o dispositivo de manobra, você tem que entender isso. Né? Ele é o responsável por permitir que
a tensão ou a corrente passe e chegue até a carga. Beleza, ele é o responsável por isso. Mas o responsável por acionar essa manobra, né, são esses outros dispositivos que estão mais à direita, que são botoeiras, temporizadores e outros dispositivos, né? Então, você Isso. tem que separar Isso bem. a gente vai, na edição do vídeo, a gente vai colocar aqui, na verdade, ó, o contactor ele tem uma bobina, e aí a bobina, ela geralmente é acionada por meio de um circuito que a gente chama de circuito de comando. Esse circuito de comando, geralmente, ele tem uma tensão mais baixa, o nível de potência dele é mais baixo, acionando a bobina do contactor. E aí o contactor, por sua vez, ele tem ele é um dispositivo eletromecânico. Então, quando a gente aciona a bobina, ele, por meio de um campo magnético, fecha os contatos de força, que é a parte que aguenta a corrente. E aí, essa parte que aguenta a corrente, ela aciona a carga. Então, é muito comum a gente ter um contactor com esse maior que tem aqui, a gente tem uma bobina de 12 volts, e aqui os contatos dele aqui tá ligando um motor de 660 volts, potência aí de 100 CV. Então, a gente tem a parte do circuito, essa parte aqui, essa parte de manobra, ela vai estar geralmente, é um circuito de baixa tensão, um circuito de baixa corrente, baixa potência. Ela é o comando, é o controle. E esse circuito de controle comanda o contactor, que é o dispositivo que realmente vai acionar, vai ter robustez suficiente para acionar qualquer carga. E aqui a gente vai ter os outros relés, né? Que, como todo sistema lógico, a gente vai ter temporização, contagem de tempo, de eventos. Por exemplo, um comando que conte o número de voltas de uma bobinadeira, e para o motor depois que conta tantas voltas. Isso aí quem faz é o circuito de comando, esse circuito de comando. Através das botoeiras, emergências, tudo isso aqui fica no circuito de comando. Ou seja, na nossa tabelinha lá, na nossa quadrinho, é circuito de manobra. Beleza, beleza. Então, vamos aí falar sobre o nosso último ponto, né, que é o mais importante, né? Que a gente faz todo esse aparato toda essa circuitaria para energizar a nossa carga, né? Que é a carga mais comum, logicamente, que nós trabalhamos aqui é o motor de indução trifásico, né? Então, esse motor, ele necessita, por ser trifásico, necessita de 3 fases. Então, todos os dispositivos anteriores têm que atender essa necessidade. Então, o contator, ele tem que ter essa capacidade, deve ter os contatos necessários, né, para esse tipo de acionamento. Mas a gente está falando aqui de motor elétrico, né, motor de indução trifásico. Mas, Isso. assim, sobre cargas, né? Acho que o Jardim até comentou, existem aí resistências, motores, sei lá, Vou colocar até aqui, ó. monofásicos, motores CC. Existem diversos tipos de cargas aí que você consegue acionar. Então, esse passo a passo foi, logicamente, bem focado para motor de indução trifásico, né? A Exatamente. gente falou sobre sobrecarga, curto-circuito, e aí vai. Então aqui, ó, aqui como só para deixar organizadinho para quando vocês analisarem lá, a gente tem aqui, ó, as cargas. Pode ser motor, pode ser capacitor. A gente precisa de um comando para acionar lá o banco de capacitores. Aqui a gente viu um disjuntor, contactor, né? E a gente pode ter também, ó. É isso? Exatamente. Resistência, quando a gente fala que resistência elétrica, é o resistorzinho que você estuda lá nas Exatamente. disciplinas mais básicas, né? É uma carga. as- exatamente, é a mesma propriedade. Só que a resistência aqui, a gente pode ter uma resistência de, sei lá, de 10 quilowatts, a corrente lá em cima, acionando com um contactor de uma forma segura para controlar a temperatura, que é aquecimento, né, no caso. Para quem não sabe, a resistência ela trabalha para aquecer um determinado dispositivo, né? Ou uma etapa de uma máquina. Você energiza esse dispositivo e ele dissipa potência em forma de calor, né? Isso, Então, exatamente. ele é utilizado aí para aquecer fluidos, aquecer algum processo específico. Isso. Então, esses são os três modelos básicos, né, de cargas, vamos dizer assim, mas em todos esses tipos de modelos de cargas, a gente vai ter que ter
todo esse processo é respeitado. Que tipo de coatenção disponível, etapa de seccionamento, feitas com seccionadores ou equipamentos que englobem, né, outras funções que não seja só de seccionamento, proteção contra curto, sobrecarga, manobra e assim, no final, o motor aqui mais qualquer carga. Show, show. Pois, para a gente fazer só um resumo aqui do que a gente viu, né? Como a gente já falou, esse documento vai estar disponível para vocês aí. Mas só vai lá naquela primeira imagem, Jardim, só para a gente dar o finalizar. Uhum. Então, sobre cada etapa aqui, nós falamos sobre alguns dispositivos que podem ser utilizados, né? Seccionamento, existem as chaves seccionadoras aí, falamos quais os tipos, né? Tem a chave, podemos ter esse seccionamento central ou esse seccionamento local em cada quadro que você tiver. Proteção contra curto-circuito, comumente se é utilizado um disjuntor, beleza? Pode ser utilizado fusível? Pode, mas existem aí os prós e os contras entre disjuntor e fusível, que a gente comentou também no vídeo. Proteção contra sobrecarga, geralmente é um relé térmico, né, que pode ser chamado de relé bimetálico ou relé de sobrecarga. A gente pode englobar aí, todos eles têm a mesma função. E os dispositivos de manobra, o principal aqui é o contator. O contator, ele é o responsável por entregar ou não a energia necessária para a carga entrar em funcionamento ou não. E a nossa carga, o exemplo que nós tivemos aqui foi de um motor elétrico. Beleza? Exatamente. Então, Exatamente. eu acho que ficou bem entendido aí. Espero que vocês tenham gostado. E tá vindo muita coisa legal aí. Espero que também vocês consigam, vocês possam se inscrever no canal, divulgar, entrar no grupo. E é isso. A gente vai seguindo e eu deixo as considerações finais com o Jardim aí, que se ele quiser falar algo. Então, pessoal, espero que vocês tenham gostado do conteúdo. Opinem, podem digitar aí o que vocês querem ver mais, né? Porque realmente a gente está atento ao que vocês estão querendo consumir de conteúdo. Então, esse conteúdo aqui é um conteúdo que ele vai servir como base para comandos elétricos. Então, a gente sabe que para você conhecer automação no geral, você tem que conhecer de comandos elétricos, porque hoje você não tem um profissional de automação que não saiba de elétrica. Tem que saber o que é que vai ser acionado. Então, se você quiser ser um profissional que consegue resolver um problema geral como um todo, você tem que passar por essa fase, beleza? A gente pode ir até mais longe, Jardim, até para quem visa cargos de gerência, né? Ser gestor, É, gerente, você tem que conhecer. Você não vai, você também não, você vai gerenciar pessoas, mas você vai tem que conhecer, tem que entender o processo para você sempre dar as melhores, conseguir dar as melhores soluções aí para isso, os exatamente. problemas que a gente tem no cotidiano. Então a gente tem que ter esse Exatamente. conhecimento básico aí. Pois galera, vamos ficando por aqui. Eu espero que Valeu. vocês tenham aproveitado bastante. Até Valeu! a próxima, galera. Valeu.